Tá bom. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, amém. Vamos abrir em Hebreus capítulo 5, versículo 12, por favor. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Vamos ler juntos? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Glória a Deus. Amém. Você pode sentar, por favor. O livro de Hebreus é um livro maravilhoso. Maravilhoso. Fantástico, quer dizer, até parece que eu estou querendo dizer que os outros não são bons, né? Todos, se eu falar qualquer livro da Bíblia aqui, eu vou dizer que é fantástico, é maravilhoso, né? E o livro de Hebreus, ele fala sobre Jesus, de um modo muito forte sobre Jesus, provando que Jesus está acima de tudo, dos anjos, principalmente dos anjos, né? Acima das pessoas, acima de tudo. Jesus está acima de tudo. Interessante é que o autor de Hebreus, tradicionalmente a gente acredita que é o apóstolo Paulo, ele dá uma chacoalhada aí nos leitores da sua carta. E eu, assim, lendo esse versículo, eu percebo, né, um pequeno tom de ironia, ou pelo menos, né, um tom de chateação, que o apóstolo Paulo está ali dando uma exortação, né? Exortação. O dom de exortação é um dom importante também. Dom de exortação. Devendo já ser mestres pelo tempo. O tempo faz alguém ser mestre? Não. O tempo não faz ninguém um mestre. Não é porque agora eu tenho, sei lá que idade, é que eu tenho um doutorado, alguma coisa assim. O tempo não faz ninguém. Então Paulo fala isso aqui, porque devendo já ser mestres, ele quer dizer outra coisa, quer dizer, o tempo passa, a gente aceita Jesus, o tempo vai passando, e Paulo espera que toda pessoa que se converte, que é um crente, que ele estude, que ele se aprofunde, que ele conheça, que ele vá atrás, aprenda, seja ensinado, avance. Ele diz, devendo já ser mestres pelo tempo, não pelo tempo, só dizer, eu sou crente há tantos anos, então eu estou pronto. Fiquei chocado, há uns poucos anos atrás, quando estava falando uma palestra sobre discipulado, explicando que Jesus teve os seus discípulos durante 3 anos e meio, explicando isso. Olha, Jesus andou com os seus discípulos 3 anos e meio. E no final desses 3 anos e meio, os discípulos se tornaram ex-discípulos. Ex-discípulos. É uma palavra bem importante. E você também já é um ex-discípulo? Ok, estou provocando um pouquinho aqui. O que eu quero dizer com isso? No livro de Atos dos Apóstolos, os 12 discípulos nunca foram chamados discípulos, sempre foram chamados apóstolos. Então eles eram ex-discípulos, não eram mais discípulos. Um dia falei isso numa igreja lá na divisa com a França, e um dos irmãos que estava lá falou, não concordo com isso aí não
Não concordo, porque a gente fica até o resto da vida, a gente fica aprendendo. O discipulado nunca acaba. Ele disse, não, mas o que a Bíblia mostra é outra coisa. Que discipulado deveria acabar, sim. E discípulo significa aprendiz. Quando se faz um curso profissionalizante de uma profissão, então se é um aprendiz, digamos, meu filho está fazendo curso profissionalizante de informática, de programação de computadores, então ele é um aprendiz. Aprendiz. Quando ele terminar esse curso, ele vai ganhar um diploma, um papel, e daí não vai mais ser um aprendiz. Então tem muitos que dizem, não, mas a gente tem que aprender até o resto da vida. A gente aprende até o resto da vida. Agora, eu pergunto, por que uma pessoa tem um título de bacharel em alguma coisa, em direito, alguma coisa, quer dizer que ele não aprende mais, que parou de aprender? Ou um médico, porque ele tem um título aí de bacharel em medicina, e para de aprender? Não, ele continua aprendendo. Ah, então ele é um estudante de medicina, porque continua aprendendo depois? Não, não é mais estudante. Já não é mais estudante, mas continua aprendendo. É a mesma coisa o discipulado. Os discípulos de Jesus, no livro de Atos, continuaram aprendendo. Continuaram aprendendo, mas eles mesmo assim não eram mais aprendizes. Então, todo aprendiz aprende, mas nem todo que aprende é um aprendiz. O apóstolo Paulo aqui está criticando os leitores. Ele está dizendo assim, vocês já tinham que ser ex-discípulos. E vocês ainda são discípulos. Vocês ainda estão lá no ABC, no início. Vocês ainda estão se comportando como se estivessem lá na escola profissionalizante, lá no início da conversão, no discipulado. Vocês estão se comportando desse jeito. Não está certo. Não está certo. Vocês, né, quando eu converso com vocês, porque Paulo aqui estava falando sobre coisas bem complicadas, profundas, e os leitores dele falam, ei Paulo, esse negócio está muito complicado, né? Não estou entendendo nada. Aí Paulo fala o quê? Mas tinha que entender. Mas depois de tantos anos estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, você já tinha que entender alguma coisa. Eu falar sobre essas coisas aí com um novo convertido, do livro de Hebreus, o novo convertido vai dizer, não estou entendendo nada, está certo, não tem como entender mesmo. Se converte, depois de 2, 3 meses, não sabe nada, então é normal que não entenda. Agora, se depois de 4, 5, 6 anos, for ler o livro de Hebreus e falar, estou lendo aqui, não estou entendendo nada, aí tem um problema. Paulo critica. Então, ele está incentivando o quê? A gente aprender, a gente crescer, a gente aprender e crescer. No seminário de hoje à tarde, né, eu poderia ter falado muito mais coisas. Mas deixa eu falar uma coisa assim que parece que me faltou. Em cima do versículo de Mateus 28, 19. A palavra ensinando-os. Ensinando. Cada versículo, cada palavra daquele versículo eu mastigo e como e penso. Porque na Alemanha, nas igrejas alemãs que eu visitei, e na nossa igreja também, né? Quer dizer, eu trabalho numa igreja alemã, mas eles não fazem tudo o que eu falo para eles fazerem, né? Então, dou ideias e tal, mas eles são meio reticentes. A maioria das igrejas alemãs tem aquela ideia. Se converte, pega uma Bíblia, vai para casa e lê, né? E vem para a igreja uma vez por semana. Então, vou falar para vocês uma coisa assim, um pouco engraçada, mas é para pensar. Imagina que, né, um casal tem aí um filho, um bebê, né? Tem um filho, um bebê aí, e aí fala para a criança, meu filho, é o seguinte, aqui está o pacote de fraldas, a geladeira está ali, e qualquer dúvida, aqui está o meu número do celular, você pode me ligar para tirar qualquer dúvida, informação, se você não souber aí de se trocar as tuas fraldas e comer a tua comida. Né? É engraçado, né? É uma piada. Obrigado por não rir, porque nós estamos no culto, temos que respeitar. Mas
Não é o que muitas vezes a gente faz com os novos convertidos? Ah, você aceitou a Jesus? Aqui está uma Bíblia e qualquer coisa você me liga se você tiver alguma pergunta. Não é isso que a gente faz muitas vezes? E depois está lá, esse neném não cresce, esse neném está doente, por que será? Que mistério, né? Tudo, o erro está não entendendo aquela palavra de Mateus 28, 19, que Jesus fala para os discípulos, seguidores dele, quer dizer, para os sucessores dele, ensinando-os, quer dizer, fazei discípulos ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então ele está dizendo para os seus discípulos, o trabalho de vocês, ou seja, para os seus, né, que seriam agora os pastores, enfim, os líderes da sua nova igreja, ensinar. Essa é a tarefa de quem? Da liderança da igreja, é a tarefa de ensinar. Não é a tarefa do novo convertido de aprender. Jesus não disse, ide, pregai, aceitar Jesus e leia a Bíblia. Não está escrito assim. Está escrito, ide, fazei discípulos e ensinai-os. Ensinai-os. É tarefa dos líderes da igreja ensinar os novos convertidos a fazer o discipulado. É uma responsabilidade, é uma ordem de Jesus. Vocês já tiveram assim uma experiência de chegar em algum lugar, num departamento público, e conversando com alguém e de repente aquela pessoa dizer assim, você sabe com quem está falando? E a pessoa tirar da carteira aqui algum documento e dizer, olha aqui, eu sou o presidente de não sei o quê. Ou talvez com um policial que está fazendo aí para teu carro aí. Eu sou policial e, né, por isso estou fazendo aqui essa parada aí, né? Tipo assim, aqui está a minha carteira. Aqui está o número aqui da minha licença aqui. Estou exagerando um pouquinho para vocês criar em vocês uma imagem do que Jesus faz em Mateus 28, 19, porque quando ele diz assim, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Não é mais ou menos isso que Jesus está fazendo, tirando uma carteira de identidade do bolso e mostrando para os discípulos? Escuta aqui, olha aqui com quem vocês estão falando. Tá? Porque agora eu tenho uma mensagem diferente. Alguma outra vez lá no início Jesus falou isso para os discípulos? Eu tenho todo o poder no céu e na terra? Não, ele nunca falou isso antes, falou só naquela hora. Por quê? Porque bem aquilo era uma mensagem mais importante, era algo tipo assim, essa que eu vou falar para vocês agora é mais importante. Nessa hora eu tenho que gravar na cabeça de vocês aqui, porque eu vou falar agora. Toda autoridade me foi dada, portanto, ide, fazei discípulos, ensinai-os. Né? E deu essa ordem bem importante, bem especial, diferente, mais forte que as outras, vamos dizer assim. Mais forte, ele enfatizou mais. Então, se aqui em Hebreus 5,12, ele diz, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e haveis sido feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ele está falando isso, olha, quando está acontecendo um problema na igreja de vocês. Esses crentes convertidos não crescem, não estão crescendo, eles não estão recebendo um discipulado bem feito. Estão lá, já faz 5 anos que são crentes e não sabem nada sobre a cristologia, nada sobre a amartiologia, não sabem nada sobre... Ok, estou usando umas palavras complicadas aqui, mas o que eu estou querendo assim dizer, né, eu acho que todo crente ele devia saber o que significa a palavra redenção, por exemplo, né, uma palavra complicada, mas é extremamente importante. Ou que devia saber várias coisas importantes sobre Deus, sobre Jesus, sobre a salvação, poder falar da salvação para as outras pessoas, ter uma noção mais ou menos sólida, vamos dizer, da Bíblia, né? Poder dar um testemunho, poder localizar alguns textos bíblicos, poder discutir sobre alguns assuntos um pouco mais profundos, teologicamente,
É isso que o apóstolo Paulo espera dos seus leitores, devendo ser mestres pelo tempo. Devendo ser mestres pelo tempo, está dizendo isso aqui, olha, se passar o tempo, vocês têm que ser mestres. Então, quanto tempo faz que você é crente? 5 anos, 6 anos, 10 anos? Então, já tenho visto pessoa que é crente 10, 20 anos, e que ainda está lá, Rolf, eu não sei como é que é tal coisa, e como é que é isso, e como é que é aquilo. E eu penso, puxa, mas isso é coisa que se aprende lá no discipulado, o cara está me perguntando aqui, né? Claro que eu não vou ofender a pessoa, dizer que, né, puxa, você nem fez um discipulado, está perguntando coisa aqui, que é o ABC, né? É isso que Paulo fala, né? Não é bom. Então, nós precisamos ir avançando, crescendo, estudando mais a Bíblia, pegando uns assuntos mais complicados, se interessando, né, com o passar do tempo e participando das aulas da igreja. A igreja tem que fazer aí alguns cursos para as pessoas, né, se aprofundar na Bíblia e coisas do tipo, para depois se tornarem líderes, obreiros e tal e coisa, o processo todo. O novo convertido precisa de leite, que é uma criança, o bebê. Não dá para dar feijão, arroz, carne para ele, não dá. Se o bebê não está alimentado corretamente, digamos uma criança lá, entra na escola com 6 anos de idade, chega lá na escola com alguns sérios problemas de saúde, diabetes, sei lá o quê. Aí os professores vão lá conversar com os pais. Escuta, queridos pais, essa criança aí tá com vários problemas de saúde, vocês não alimentam ela direito, vocês não dão ali uma comida, enfim, um ovo, uma carne, né, alguma coisa assim, um almoço. E daí eu falei, não, nosso menino aí só come chocolate, e só come salgadinho e toma refrigerante. De novo, é o tipo de coisa que é engraçada, vamos dizer assim, né? Nunca aconteceria, uma coisa que eu inventei. Mas, se acontecesse algo assim, de quem seria a culpa? Aí a escola vai dizer assim, mas queridos pais, mas isso é totalmente errado, isso não pode ser desse jeito. Aí os pais respondem, sim, querido professor, mas veja, um dia desses, né? A gente colocou na frente do nosso filho aqui um prato com carne, colocamos salgadinhos, colocamos ali um arroz, colocamos um chocolate, colocamos um suco de laranja, colocamos uma Coca-Cola, e aí perguntamos para o filho, o que você quer? Você quer a carne ou você quer o salgadinho? Você quer o arroz ou quer o chocolate? Você quer o suco ou você quer a Coca-Cola? O filho escolheu o chocolate, a Coca-Cola e o salgadinho, o que nós vamos fazer? A culpa não é nossa, a criança que escolheu. É claro que é uma piada que eu estou contando para vocês, mas vocês pensar que é absurdo. É absurdo. E a mesma coisa acontece na vida espiritual. Você não pode perguntar para o novo convertido o que você quer aprender. Você quer fazer discipulado? Você quer estudar a Bíblia? Você tem vontade? Não é o novo convertido que tem que decidir o alimento que ele vai tomar. Mas é os pais espirituais, os líderes da igreja é que tem que determinar. Ele precisa de bom alimento. Nós vamos dar esse alimento, né? Ele está precisando para ser saudável, para ter uma espiritualidade saudável. E hoje em dia está todo mundo fazendo isso, assistindo aí um videozinho no YouTube, lendo 2 versículos da Bíblia, né? Eu estou dando risada porque isso já era costume lá, meus pais faziam isso também, né? Usavam um tal de senhas diárias, todo dia ler 2 versículos da Bíblia, né? E hoje em dia 2 versículos da Bíblia e mais um videozinho aí de 12 minutos, né? E acho, nossa, estou alimentado espiritualmente, minha saúde espiritual está forte, né? Comi ali um chocolatinho espiritual, tomei ali uma Coca-Cola espiritual, estou com minha saúde boa, me sinto forte, né? Não tá certo, está errado. Está errado, as pessoas perderam a noção. Tem um professor secular, chamado Pierluigi Piazzi. Seria bem interessante você assistir aí uns 2, 3 vídeos dele. Ele não é crente e fala algumas bobagens também.
Mas ele fala umas coisas muito verdadeiras sobre a questão do ensino. E um dia desse, um amigo dele ia fazer um concurso para o estado, para ganhar um salário melhor, para subir de posto. E ligou para ele: olha, Pierluigi, eu não estou aprendendo nada, estou aqui estudando e não consigo aprender nada. Por favor, vem aqui e me ajuda a aprender, porque eu tenho que passar nesse concurso. Aí o Pierluigi foi lá na casa dele, ele falou: olha, Pierluigi, estou estudando toda essa matéria aqui, já digitei tudo no computador, aqui no laptop, comprei um laptop todo moderno e tal, estou digitando tudo aqui dentro, já reli aqui tudo várias vezes, aqui não aprendi nada. Aí o Pierluigi foi lá, pegou aquele laptop, jogou na lata de lixo, pum! Tu quer aprender? Joga isso fora, em primeiro lugar. Agora pega um lápis e um papel e vamos escrever. É claro que ele foi lá, juntou o laptop, né, do lixo também, depois juntou. Ele falou: quando você digita no laptop, as informações, elas estão no HD do laptop. E quando você pega com a caneta e papel e escreve, daí as informações vão neste HD. Por isso que as pessoas hoje não sabem mais nada, porque está tudo lá no laptop, entende? No computador, no celular, em qualquer lugar, menos aqui. Então, você quer ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia aqui de papel, com caneta, escrevendo, anotando, porque o ato de escrever, ele é um ato extremamente complexo, em termos de muscular. Quantos músculos você tem que mexer para escrever uma palavra? E tudo que é muito difícil, o cérebro guarda, porque foi muito complicado fazer aquilo. Então, tudo que é complicado, o cérebro guarda. Digitar uma tecla no computador é só um ato só, pum, pum, pum. O cérebro não memoriza. Você escrever com a caneta, o cérebro memoriza. Para que eu estou falando isso aqui? Por causa disso, porque devendo já ser mestres. Quero chegar daqui uns 5 anos aqui, está cheio de mestres aqui, né? Pessoal que pegaram caderno, caneta, abriram a Bíblia e vamos anotar, vamos estudar, vamos se aprofundar. Não vamos ficar lá só falando lá de Jesus te ama, né? Mas vamos caçar mais a fundo. Ler textos complicados, livro de Hebreus e tal e coisa, né? E assim por diante. Amém? Glória a Deus.